O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região. Olá, boa noite. Antes de começar esta edição, te faço agora um convite para lá de especial. Visite as nossas redes sociais e deixe a sua sugestão de reportagem, pois aqui quem faz a notícia é sempre você. Então veja os destaques de hoje. Em Rio das Ostras, biólogo ressalta os impactos após a abertura criminosa da Lagoa de Iriri. Após semanas de tapete verde sob a Lagoa de Iriri, o espelho d'água voltou a ser visto. Mas apesar da retirada das plantas aquáticas, a recomendação é que a população ainda evite se banhar no corpo hídrico por conta dos riscos de contaminação. Em Quissamã, sequestro de irmãos termina com tortura e possível morte de um deles. Em Cabo Frio, idosa de 67 anos é presa pela Polícia Civil por furtos a lojas no centro. Em Casimiro de Abreu, o Ministério Público obriga a Prefeitura a demolir pista de skate no Praião, em Barra de São João. Em Arraial do Cabo, fenômeno raro transforma a Praia dos Anjos em espetáculo de luz. Terça-feira, 10 de dezembro de 2024. O RJ Interior começa agora. Após a abertura criminosa da Lagoa de Iriri, em Rio das Ostras, aos poucos o espelho d'água tem voltado a ser visto. No entanto, não se banhar no local é palavra de ordem por conta da contaminação. Biólogo destaca os riscos e os impactos deixados neste ponto turístico tão importante para a cidade. Veja na reportagem de Alex Maia com imagens de Aderlon Freitas. Atualmente, quem chega à Lagoa de Iriri, em Rio das Ostras, já consegue ver o corpo hídrico, antes tomado por um vasto tapete verde através de plantas aquáticas conhecidas como alfaces d'água. Na tentativa de solucionar o problema, alguns moradores a abriram com as próprias mãos, causando esvaziamento, o que virou alvo de críticas da população. Este biólogo comenta os impactos deixados na região. O que aconteceu? Quando houve a abertura da barra que foi criminosa, a lagoa perdeu mais de 60% do seu espelho d'água. E nessa história dos 60%, ela chegou a alcançar o fundo. O sol, o vento destruiu muitos micro-organismos. A natureza foi grandemente afetada. O ecossistema foi abalado aqui por causa dessa abertura clandestina. Por outro lado, você continuou com a emissão de esgoto, então você tem esgoto jogado aqui, você tem sol e vento numa situação totalmente seca, então você vai tendo um desastre ambiental um atrás do outro, se escalando nessa situação. Foram semanas em que a lagoa ficou impossibilitada para o banho e sem um parecer da prefeitura sobre uma limpeza da área. Após inúmeras reivindicações, equipes estiveram no local para a retirada da vegetação, sendo posteriormente aberta de maneira indevida. A ação dos homens foi flagrada e repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a água esvaindo-se para o mar da praia de Costa Azul. Muito bacana que o pessoal fez lá na Lagoa de Iriri, tirando alface, mas olha só, vai vir parar aqui em Costa Azul e muitos peixes mortos.
A barra da lagoa fechou naturalmente, sozinha, por causa da ação do vento e por causa da ação da maré. A barra fechou e a água voltou a ser acumulada. A água que nós temos hoje aqui nada mais é do que fruto dos rios, dos córregos e das valas que nós temos no entorno. Nós temos muitas nascentes aqui. Então essa água está retornando aos poucos. Só que o nosso problema permanece, porque o esgoto que é lançado na rede de águas pluviais não foi solucionado. Na próxima chuva nós vamos ter de novo a retirada do esgoto das ruas, das casas e todos sendo armazenados novamente aqui na nossa lagoa. Enquanto não for retirado o esgoto, o nosso problema vai persistir. Morador há mais de 10 anos de um bairro vizinho, este idoso lamenta a falta de assistência básica por parte do Poder Executivo e de uma fiscalização quanto a crimes ambientais. Eu acho que os políticos aqui, que estavam no comando e que agora estão saindo, tá entrando outros aí, deveriam ter mais um pouco de cuidado, com a nossa natureza, com essa beleza tão maravilhosa que muitas vezes, como eu falei, muita gente sai daqui para ir para outro país, outro estado, para visitar, sendo que aqui é um lugar maravilhoso. Não que lá seja ruim, entendeu? É chegar naquele lugar e falar mal daqui. Por esse problema que a gente viu acontecer aqui há pouco tempo, que foi necessário aí, não sei o que aconteceu, que de repente foi tudo embora, aquele mato. Mas alguém revoltado, foi até fora da época, soltou porque não aguentava mais. Até porque os pessoal do quiosque que precisam do turismo, necessitam daquilo, e estava todo mundo se afastando, É chato, é ruim, é triste você ver o que aconteceu, mas agora, graças a Deus, está voltando de novo. A água está retornando para a gente trazer nossos netos, nossos filhos, como eu sempre trago aqui, na verdade, trazendo a beleza, voltando de novo para o nosso lugar, tão merecedor, Após semanas de tapete verde sob a Lagoa de Iriri, o espelho d'água voltou a ser visto. Mas apesar da retirada das plantas aquáticas, a recomendação é que a população ainda evite se banhar no corpo hídrico por conta dos riscos de contaminação. Banhar-se nessas águas é um perigo muito grande, porque elas continuam contaminadas. O esgoto continua sendo lançado, o esgoto não foi retirado. Logo, se alguém banhar, pode pegar uma infecção, pode pegar uma doença na pele, pode pegar uma situação de diarreias, e todas essas situações podem acontecer. Banho nem pensar. Segundo o biólogo, a falta de saneamento básico em diferentes pontos da cidade contribui para o surgimento das alfaces d'água. À beira da lagoa, pequenos focos da vegetação mostram isso, o que requer uma ação efetiva da prefeitura, principalmente diante da chegada do verão, época de intenso movimento de turistas. Se nós olharmos direitinho, já estão voltando. Faz aproximadamente uma semana que a barra fechou, naturalmente ela acabou fechando, não foi mecânica. A abertura foi mecânica, mas o fechamento foi natural. Vento, maré, acabou fechando. As alfacinhas, a vegetação flutuante vai voltar, porque nós estamos ainda na mesma contribuição de micro-organismos, estamos na mesma contribuição de esgoto e natura. A natureza vai voltar a operar novamente. Quando surgem as plantas aquáticas, é uma situação da natureza que vai tentar minimizar o problema. Então ela vai voltar porque a emissão de esgoto permanece. Ainda de acordo com o especialista, a ausência de sinalização indicando que o banho deve ser evitado favorece ainda mais possíveis transtornos. Erro muito grande e um risco sério para a saúde pública. A prefeitura não colocou nenhuma placa aqui, nenhuma orientação de é proibido o banho, apesar do que o INEA tem dito há muitos meses que a água dessa lagoa está imprópria para o banho. A prefeitura deveria ter uma placa indicativa aqui pedindo às pessoas que não se banhassem, que não entrassem nessas águas. Não temos nenhuma ação, não temos nenhuma providência, não temos ninguém orientando coisa alguma. Chega uma pessoa de fora que não conhece, um turista, vê essa lagoa, não sabe o que ela é e acaba se banhando e contraindo uma doença. Vai parar no hospital, vai parar no pronto-socorro. E se for uma pessoa com algumas comorbidades, vai ser pior ainda. E depois do intervalo você vai ver em Quissamã, sequestro de irmãos termina com tortura e possível morte de um deles. Em Casimiro de Abreu, o Ministério Público obriga a Prefeitura a demolir pista de skate no Praião, em Barra de São João. Já em Cabo Frio, idosa de 67 anos é presa pela Polícia Civil
por furtos a lojas no centro. E daqui a pouco tem um Giro Notícias, não sai daí que eu volto já. Quer uma educação de qualidade? Venha para o SEBA. Descubra o mundo de aprendizado em um ambiente seguro e acolhedor, onde o seu filho será estimulado a explorar, criar e se desenvolver. Com uma equipe dedicada de educadores, atividades lúdicas e um currículo pedagógico completo, garantimos que seu filho terá uma experiência incrível. Matricule-o agora e proporcione a ele uma educação de excelência. Rua Marajó 133, loteamento Barra Green, no Parque Aeroporto em Macaé. Telefone 22 21 41 24 28. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Há 44 anos a Cotima está ao seu lado, pintando histórias e colorindo lares com preços imbatíveis. Impermeabilizante Mactracete cinza por apenas R$ 45,50. 44 anos Cotima, um mundo além das cores. 2772-5770. Estúdio Larissa Ramos. Muito mais que um estúdio de beleza. Produções para casamentos, formaturas, sessão de fotos, gestantes, pré-wedding e muito mais. Premiado como artista destaque em Macaé, o Estúdio Larissa Ramos é especialista em tranças, com ampla variedade de penteados também para cacheados. Serviços de cronograma capilar para fortalecimento pré e pós-tranças. E higienização com finalização de cachos. Agora também com manicure, para valorizar a sua produção para qualquer ocasião. Estúdio Larissa Ramos, para te deixar ainda mais maravilhosa. E olha, em Quissamã, a Polícia Civil investiga o desaparecimento de um jovem de 19 anos, identificado como Paulo Vitor, que teria sido sequestrado com seu irmão de 18 anos na praça de Quissamã no último dia 7 de novembro. Os agentes trabalham com a hipótese de que a vítima pode ter sido morta e enterrada. Segundo informações apuradas, os irmãos estariam na praça do centro de Quissamã quando foram surpreendidos por cerca de 6 suspeitos que os capturaram às 3 horas da tarde. Neste momento, as vítimas teriam sido encaminhadas para uma área da mata, onde os criminosos torturaram o irmão mais velho com pauladas, pitucas de cigarro e espancamento. Ao todo, aproximadamente 11 pessoas participaram do crime, segundo as investigações. Em contato com a Polícia Civil, o jovem de 18 anos informou que foi liberado pelo grupo e disse que os suspeitos sumiram com Paulo Vitor. Um familiar das vítimas contou que o irmão mais novo só foi liberado e escapou da tortura por ser autista. Mesmo assim, ele teria ficado horas nas mãos dos criminosos, que só a libertaram durante a noite do mesmo dia. Agora me conta, quer saber o que foi notícia no interior do estado? Pois bem, acompanhe agora o nosso Giro Notícias. Em São Pedro da Aldeia, a Guarda Civil Municipal conseguiu recuperar um veículo que havia sido roubado na manhã de hoje. Os agentes foram acionados por vigias de uma obra que encontraram um carro abandonado nas proximidades. Em Armação dos Búzios, o caso do ataque de um pitbull a um bebê ganhou um novo capítulo. O tutor do animal será indiciado por homicídio doloso, segundo a polícia. O crime ocorreu no dia 30 de novembro, na rua Flores Campestres, no bairro Vila Verde. A criança, identificada como Abner de Azevedo Maciel, sofreu graves ferimentos na boca e em uma das orelhas.
Ainda na cidade, uma operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e polícias civil e militar resultou na prisão de 12 pessoas, incluindo o ex-deputado estadual Natalino José Guimarães, por envolvimento em um esquema de grilagem de terras. A ação, denominada Nova Grilagem, foi deflagrada na manhã de hoje. Já em Saquarema, 2 homens foram detidos ontem suspeitos de associação ao tráfico de drogas no bairro Ipitangas após denúncias. Oriundos de Cabo Frio, eles confessaram estar na região para a venda de materiais entorpecentes. Capturada, a dupla foi encaminhada para a delegacia. E olha, em Casimiro de Abreu, a Prefeitura deu início ontem à demolição das construções irregulares na orla do Praião, em Barra de São João. A medida atende às obrigações do termo de ajustamento de conduta firmado em 2007 com o Ministério Público Federal e a ação civil pública. A ação inclui a demolição dos quiosques e da pista de skate, edificações que, de acordo com o TAC, comprometem a área de preservação permanente. O município se comprometeu por meio do TAC a implantar um plano de recuperação de área degradada, já aprovada pelo IBAMA, com o objetivo de restaurar o equilíbrio ambiental da região. Mesas de cimento e coqueiros também serão demolidos. Apesar do acordo firmado, o Ministério Público Federal constatou, com base em imagens de satélite de fevereiro deste ano, que o PRAD ainda não havia sido iniciado, revelando a existência de construções e intervenções antrópicas irregulares. Em resposta, o MPF notificou a Prefeitura por meio de um ofício, cobrando urgência na implantação das medidas acordadas. Em Cabo Frio, uma idosa de 67 anos foi presa por furtar objetos de estabelecimentos comerciais no centro ontem. A ocorrência foi registrada na rua Itajuru após denúncias e imagens de segurança identificarem a suspeita em flagrante. Segundo a polícia, os produtos foram furtados de lojas de bijuterias. O proprietário de uma das lojas informou que iria à delegacia para registrar o caso e alertou que outros comerciantes também enfrentam furtos frequentes na região. Os objetos incluíam 3 bolsas grandes femininas, uma bolsa de mão, 2 carteiras femininas, uma sandália, um kit de creme de mãos e cera para unhas, 2 desodorantes, um pacote de marshmallow e um lenço umedecido. Também foram encontrados R$ 152 em espécie e moedas que a suspeita alegou ter obtido pedindo nas ruas. Capturada, ela foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado. E no próximo bloco você vai ver, em Cabo Frio, Detran dá chá de cadeira em candidatos ao exame de direção e provas são canceladas. Já em Arraial do Cabo, fenômeno raro transforma a Praia dos Anjos em espetáculo de luz. Não sai daí que eu volto já. Sua jornada gastronômica começa aqui no Ozé Gastronomia. Explore nosso menu inspirador. Sinta a atmosfera acolhedora e deixe-nos guiar você por uma experiência inesquecível de sabor e satisfação. Drinks, vinhos, música ao vivo, espaço para festa e ainda oferecemos buffet interno e externo. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ah, garanta sua reserva para o Réveillon 2025. As vagas são limitadas. Estamos te esperando. Todos os dias, das 10 horas à meia-noite. Avenida Atlântica, 2690, Cavaleiros, Macaé. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 75
3530 e 22-2023-5140. Quando falamos em beleza e bem-estar, o Instituto InFashion sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, nutrição estética e psicologia. Oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos corporais de rejuvenescimento e clareamento de pele, drenagem linfática, ozonioterapia, pilates e método de emagrecimento. Equipamentos modernos e atendimento diferenciado para alcançar o resultado que você deseja. Instituto InFashion, Rua Velho Campos, 346, Centro, Macaé. Telefone 22-2759-3872. Olá! Está procurando um look moderno e com muito estilo? Então vá agora na Izara. Você vai se surpreender com roupas de designers atuais, estilos, cores e tamanhos variados. Você, mulher moderna e conectada com o mundo fashion, visite a Izara e garanta, além da nova coleção verão, bolsas, sandálias, sapatilhas e acessórios que valorizam o seu visual. Avenida Rui Barbosa, 738, Loja 6, Centro, Macaé. Telefones 22 20 21 70 45 e 22 9 9200 0159. Em Cabo Frio, após enfrentarem grande atraso no início das provas agendadas para começar ontem pela manhã, candidatos ao exame de direção tiveram as provas canceladas tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Tudo porque até 1h45 da tarde, os examinadores do Detran ainda não haviam chegado à área de provas na Praia do Siqueira. Mais cedo, em contato com o Detran, instrutores foram informados de que a equipe estava a caminho de Rio Bonito. A falta de estrutura no local, como a ausência de tendas para proteção contra o sol, aumentou o desconforto. Alguns candidatos relataram mal-estar devido ao calor. Complicado, hein, gente? E em Arraial do Cabo, as águas da Praia dos Anjos foram iluminadas por um raro fenômeno de bioluminescência na madrugada de ontem. A reação química provocada por organismos vivos encantou moradores e turistas que aproveitaram para registrar e mergulhar na água iluminada. O fenômeno ocorre devido à oxidação de moléculas orgânicas em determinados organismos, como plânctons e microalgas. Essa reação transforma energia química em luz visível, criando o brilho que chamou a atenção de quem estava na praia. Muito legal, né, gente? E olha, antes da gente terminar esta edição, confira o que foi destaque no RJI. Em Rio das Ostras, biólogo ressalta os impactos após a abertura criminosa da Lagoa de Iriri. Em Quissamã, sequestro de irmãos termina com tortura e possível morte de um deles. Em Cabo Frio, idosa de 67 anos é presa pela Polícia Civil por furtos a lojas no centro. Em Casimiro de Abreu, o Ministério Público obriga a Prefeitura a demolir pista de skate no Praião, em Barra de São João. Em Arraial do Cabo, o fenômeno raro transforma a Praia dos Anjos em espetáculo de luz. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas multiplataformas digitais. O RJ Interior vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Beijos e até lá. Tchau! O
Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região.